essa loja sempre tem uma tônica de abertura, né, para o que está acontecendo nesse momento, uma visão teosófica do momento. E esse assunto, meio ambiente, ecologia, natureza, é um assunto absolutamente importante, essencial neste momento. Então a gente não poderia nunca deixar de fazer um trabalho dedicado ao tema. Então, com muita alegria que a gente recebe o nosso irmão Eduardo, né, para nos falar sobre essa cultura regenerativa e dessa natureza construtora. Eduardo. Uma alegria, eu sempre sinto muito bem aqui, né, porque minhas origens na teosofia foram aqui no Rio, né, então, E nós também, imagina. Sua casa. É minha casa. Eu sou carioca, conheci a sociedade aqui no Rio, vivi muito tempo, né? Aprendi muito aqui no Rio e eu sinto assim, muito conectado com o movimento teosófico aqui do Rio também. Né? Na época era lá na Imperatriz Leopoldina, né? Mas as coisas estão sempre caminhando, né? E retornar a casa é sempre uma alegria. E, como disse a Regina, né, esse tema, eu acho um tema fundamental, porque eu acho que o teosofista não pode estar desconectado do mundo. Né? Às vezes nós temos uma tendência a ficar muito no campo mental, sabe, nos estudos, nas meditações, que são muito importantes também, mas às vezes nós deixamos de sentir o que está acontecendo lá fora, entre aspas, né? Nesse mundo que está efervescendo, cheio de problemas, com violência, com degradação ambiental, com problemas sociais agudos, problemas educacionais, problemas climáticos. E nós temos que estar acompanhando tudo isso e buscando trazer soluções, buscando trazer uma visão de mundo regenerativa, né? Como nós dizemos, que procure trazer a visão teosófica para atender as necessidades do mundo. Na hora que nós temos uma visão, temos uma percepção da unidade da vida, né, da interconexão em todas as coisas, que são elementos que nós aprendemos aqui na sociedade teosófica, é importante que a gente leve essa visão para o mundo. Então, o que eu vou falar hoje tem muito a ver com essa conexão entre espiritualidade prática, espiritualidade e meio ambiente, espiritualidade e o social, a economia, enfim, é a teosofia, como dizia um dos mestres, né, a teosofia entrando na arena. E tem uma das cartas dos mestres que ele fala, está na hora da teosofia entrar na arena. Isso quer dizer, viver, né, as questões que estão sendo debatidas no mundo, não se isolar de uma forma meio alienígena, né, da realidade. Então eu vejo assim que nós temos uma bagagem, temos um conhecimento, uma sabedoria que precisa ser compartilhada. Senão nós vamos ficar cada vez menores, né? Nós temos que nos abrir para o mundo, sentir o que está acontecendo no mundo, desenvolver parcerias, desenvolver trabalhos que venham desenvolver essa interconexão com todas as coisas, com entidades, com pessoas que estão trabalhando pelo bem comum. E essa palavra, esse termo, cultura regenerativa, é muito atual, porque a gente costuma falar muito em sustentabilidade. Só que o termo sustentabilidade já foi apropriado pelo sistemão aí. Então, existe o que eles chamam de greenwashing, né? Você dizer que tudo é sustentável, né? As grandes empresas estão poluindo, que estão gerando todo tipo de problemas para o meio ambiente, se dizem verdes, se dizem sustentáveis, que fazem uma ação pontual aqui ou ali, mas na sua raiz elas continuam no velho paradigma. O paradigma é competitivo, separatista, mecanicista, reducionista, e nós temos que buscar uma verdadeira revolução, como diz o Krishnamurti, né? Só que essa revolução não é uma revolução exterior, que a gente vá pegar em armas ou tentar modificar a economia, modificar a força, a política. É uma revolução que começa no nosso interior e que, através da nossa mudança, nós vamos levar para o mundo uma contribuição efetiva, transformadora. Nós temos que atuar como eu chamo, agentes de mudança. Eu gosto muito desse termo, né? Em inglês eles chamam de change makers, né? São
agentes de mudança. E nós precisamos ser esses agentes que vão ser os catalisadores da mudança. Como dizia o Gandhi, nós temos que ser o mundo que nós queremos ver, né? A nossa vida tem que representar aquele mundo que nós sonhamos, aquele mundo que está nos nossos ideais. Então nós vemos hoje uma situação de crise profunda da humanidade, né? São múltiplas crises que são, na realidade, convergentes. É crise na área educacional, crise climática, crise ecológica, crise social, enfim, são muitas crises que, quando a gente vai estudar, vai pesquisar, nós percebemos que tudo deriva de uma crise de consciência, de uma crise que tem a ver com a ética, tem a ver com a nossa postura diante da vida, que se reduz a uma postura egoísta, uma postura separatista e egoísta. Na escola, nas universidades, nós aprendemos que nós temos que competir, temos que crescer e conseguir ser alguém na vida, mesmo que você tenha que pisar os outros, né? Então é uma cultura de competitividade, uma cultura de exclusão em que poucos conseguem ter sucesso e a grande maioria cada vez está mais relegada a uma situação de pobreza, de falta de recursos, de falta de educação, de falta de tudo, né? Até de alimentos para a sobrevivência. E nós vemos assim no mundo todo, não é só aqui no Brasil, uma crescente desigualdade social. Cada vez mais há uma concentração de renda. Isso tem um instituto chamado Oxfam que faz um estudo da situação do mundo, da economia do mundo, e eles têm percebido que cada vez mais o dinheiro e o poder está concentrado em menos mãos. Cerca de, se não me engano, são 11 pessoas têm tanto poder e dinheiro quanto o resto da humanidade. Então, isso é uma coisa assim que gera uma situação extremamente incômoda, uma situação injusta também, que é muita gente na miséria e pouca gente ganhando muito e explorando os demais. Então nós precisamos de começar a investigar isso, né? Entender esse processo, o que está gerando essa exclusão, essa pobreza, essa violência no mundo, tantos problemas sociais. É o que Blavatsky falava, né? É a grande heresia da separatividade. Isso está por trás de todo o problema que nós temos hoje no mundo. Então nós somos uma nova narrativa. Uma nova narrativa que seja inclusiva, que seja holística, que seja abrangente, né? Seja compassiva, fraternal, que é a visão de mundo teosófica, né? A sociedade foi criada para trazer ao mundo essa visão da fraternidade universal. E aí nós temos que nos questionar até que ponto que nós estamos conseguindo exercitar esse nosso ideal de fraternidade universal, de cooperação, de solidariedade, que é tão importante, né? Então, se nós não tivermos uma atuação forte no mundo, entrando realmente na arena, as coisas vão continuar como estão, aumentando cada vez mais a concentração, aumentando a destruição da natureza, derrubada de floresta, o aquecimento global, e nós estamos caminhando para um grande colapso. Então é possível, através de uma ação no mundo que passa por uma mudança interior, nós contarmos uma nova história, transformarmos a economia da escassez numa economia de abundância, que hoje a economia que nós temos no mundo, né, é a economia da escassez. Você gera escassez para poder vender cada vez mais caro os produtos que estão faltando, né, que estão escassos na natureza. E agora querem se apropriar até das águas do planeta para transformar a água num produto. Essa é a grande discussão que vai acontecer semana que vem em Brasília, no Fórum Mundial da Água. Então tudo isso aí está acontecendo porque tanto a água, como os alimentos, como a saúde, enfim, tudo está sendo transformado em produto de consumo e de exploração monetária também. Então nós temos que contar uma nova história, uma história de inclusão, e uma nova cultura precisa ser criada, uma cultura inclusiva, amorosa, compassiva, em que nós nos vemos como seres que fazem parte da grande teia da vida. Nós nos sentimos como parte de Gaia, né? Onde Gaia é a vida do planeta, né? Na mitologia antiga, Gaia
era o ser que representa a mãe, o planeta. Nós temos que resgatar essa percepção não intelectual, mas vivencial, de que nós somos o planeta, nós somos Gaia. E em vez de ter uma postura diante da vida de ganha-perde, onde para alguém ganhar, alguém tem que perder, porque essa é a lógica predominante hoje, né? Alguns poucos estão ganhando e a maioria está perdendo. Então ele tem que desenvolver uma nova filosofia, ganha-ganha. Em que nos relacionamentos, o outro não precisa perder para ganhar. Nós dois podemos ganhar juntos. Nos negócios, você pode ter um ganha-ganha. Em que eu e o outro que está se relacionando comigo, os dois estão ganhando. E os ecologistas falam que existe até quando se desenvolve essa mentalidade ganha-ganha, o que acontece é que surge um terceiro ganha, que eu ganho, o outro ganha e o planeta ganha também. Então é ganha, 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 né? As duas partes ganham e o planeta também está ganhando, porque está desenvolvendo uma nova narrativa de preservação ambiental, de inclusão e de respeito à natureza. Isso é muito importante, né? Você resgatar aquela noção que nós somos Gaia, nós somos a natureza. Isso é uma nova narrativa que nós chamamos de narrativa do interser. Muito bonito. Eu gosto muito dessa palavra que não existe no dicionário, interser. Devia ser uma palavra adotada até aqui nos meios teosóficos, né? Que é tão bonita, né? Que é aquela noção de que nós não somos seres separados, nós intersomos com a natureza, com todos os seres que vivem nesse mundo maravilhoso, né? Os animais, com a terra, né? Com a água, com as nuvens, com os pássaros. Nós intersomos com tudo isso, né? Só que isso aí não pode ser um conceito puramente intelectual, tem que ser uma vivência. Eu queria trazer para vocês aqui um poema de um monge vietnamita, que é muito conhecido hoje, chamado Thich Nhat Hanh. Não sei se vocês ouviram falar. É um monge, ele é vietnamita, mas ele está no exílio, ele está vivendo na França, e lá ele tem uma grande comunidade, que ele está sempre ensinando meditação e uma série de práticas, né? E ele tem vários livros escritos, tem um que ele escreveu que eu acho muito lindo, chama Para Viver em Paz. Ele escreve para as assistentes sociais, como elas devem abordar a questão social. Um livro lindo. Ele fala sobre terrorismo, são todos assuntos que são muito atuais, né? E é interessante essa noção de interser que ele traz. Então eu queria ler para vocês esse texto dele, que eu acho assim, ele não chega a ser uma poesia, mas é quase uma poesia, que ele é tão bonito que eu acho que ele pode ser visto até como uma poesia. Então, se vocês me permitam ler. Então ele diz o seguinte: se você é um poeta, você verá claramente que há uma nuvem flutuando nessa folha de papel, como em qualquer outra folha de papel. Sem uma nuvem, não haverá chuva. Sem chuva, as árvores não podem crescer. E sem árvores, não podemos fazer papel. A nuvem é essencial para que o papel exista. Se a nuvem não está aqui, a folha de papel também não pode estar aqui. Assim, podemos dizer que a nuvem e o papel intersão. Interser é uma palavra que não está no dicionário ainda, mas se combinarmos o prefixo inter com o verbo ser, temos o novo verbo interser. Se olharmos ainda mais profundamente para dentro dessa folha de papel, poderemos ver os raios de sol nela. Sem os raios de sol, a floresta não pode crescer. Na verdade, nada pode crescer sem o sol. E assim sabemos que a luz do sol está também nessa folha de papel. O papel e o sol intersão. E se continuarmos a olhar, podemos ver o lenhador que cortou a árvore e a trouxe para o moinho para transformar em papel. E vemos trigo. E sabemos que o lenhador não pode existir sem o seu pão diário. E, portanto, o trigo que se tornou seu pão também está na folha de papel. O pai e a mãe do lenhador estão nela também. Quando olhamos dessa maneira, vemos que sem todas essas coisas, essa folha de papel não pode existir. Olhando ainda mais profundamente,
podemos ver-nos nessa folha de papel também. Isso não é difícil de perceber, porque quando olhamos para uma folha de papel, ela faz parte da nossa percepção. Ela está aqui porque nós estamos vendo ela. Sua mente está aqui e a minha também. Então podemos ver que tudo está no aqui com esta folha de papel. Não podemos apontar uma única coisa que não esteja aqui. O tempo, o espaço, a terra, a chuva, os minerais do solo, a luz do sol, a nuvem, o rio, o calor. Tudo coexiste com esta folha de papel. E por isso que entendo que a palavra interser deveria estar no dicionário. Ser é interser. Não podemos ser sozinhos. Temos que interser com todas as outras coisas. Essa folha de papel é porque tudo mais é. Acho que tem mais um textozinho, mas acho que o essencial está dito aqui, né? Como é o nome do texto? Interser. Interser. É. Uhum. Então você vê que beleza, né? Uma coisa assim tão prática e ao mesmo tempo tão poética, né? De você perceber que tudo está na folha de papel, né? A gente não pode imaginar nada que não esteja aqui, assim como tudo está em nós. Nós não podemos imaginar a existência do nosso ser sem tudo que está à nossa volta, sem a natureza, né? Sem o lenhador que cortou a árvore, sem a pessoa que plantou a comida que nós estamos consumindo, né, nas nossas refeições, sem nosso pai, sem a nossa mãe, sem a terra, sem o ar que nós respiramos. Tudo está interligado e nós só existimos porque toda a natureza existe. Então, esse é um conceito de tamanha beleza, só que as pessoas não percebem. Então, essa nova narrativa que precisa surgir é justamente essa narrativa do interser, essa percepção que nós só existimos porque nós fazemos parte dessa grande teia da vida. Nós estamos aqui porque nós intersomos com tudo. Então, para que nós continuemos a existir, nós temos que preservar tudo que está aí, porque a nossa vida é una em tudo isso, né? Isso não é uma questão intelectual, é uma realidade que pode ser percebida, né? Nós precisamos desenvolver aquilo que a gente chama de escuta ativa, é aquela percepção, né, de que nós estamos conectados com tudo isso, né? Nas nossas meditações nós temos que perceber, né, o quanto que tudo está em nós, né? Através da respiração nós nos conectamos com todas as formas de vida, né? Com os vegetais, com os animais, com os outros seres, até com os minerais, tudo está dentro de nós, está no ar, está na terra, está na água, nós somos água, nós somos terra. Os mesmos átomos que estão em nós estão em toda parte também. Nós estamos trocando o tempo todo, né, a nossa natureza física com o mundo, as nossas células estão se renovando. Está tudo interconectado. E as pessoas não percebem isso, continuam naquele mundinho pequeno, né, só preocupado com seus lucros, com a sua conta bancária, né, com coisas mesquinhas, né, querendo passar a perna no outro, quando existe uma natureza tão linda à nossa volta, né? Então, é muito importante nós resgatarmos essa noção de reconexão. As nossas crianças hoje em dia estão perdendo o contato com a natureza. Antigamente toda criança brincava na terra, jogava bola de gude na terra, né? Aqui no Rio estava sempre na praia, na natureza, no parque, e cada vez mais elas estão com medo de sair para a rua, né? Que os pais, né? Que pode acontecer a violência lá fora. Cada vez mais as pessoas estão vivendo enclausuradas atrás de grades. Os bandidos estão fora, as pessoas estão dentro. É uma coisa, uma inversão de valores, né? E, então, agora, essa nova narrativa tem que partir de nós. Ela não vai partir dos poderosos que dominam a política, dominam a economia. Tem que partir daquelas pessoas que têm uma sensibilidade, que estão percebendo o quanto é importante nós resgatarmos essa nossa cultura de integridade, de conexão com tudo, né? Existe, inclusive, uma doença que estão percebendo, que está atingindo muitas crianças, especialmente, né? É o que eles chamam de síndrome do déficit de natureza. Ou seja, as pessoas ficam doentes por falta de contato com a natureza. É uma coisa triste isso, né? As crianças só veem a natureza pela TV ou pelo celular, mas não têm mais contato direto com a natureza. Isso
adoece as pessoas. Tem muitos médicos hoje, os médicos holísticos, né, prescrevendo para a cura o contato com a natureza, uma caminhada numa floresta, uma caminhada na praia, uma caminhada em lugares, né, que sejam bonitos, no meio de flores, no meio de sons da natureza, pássaros. Isso faz um bem enorme, né? Porque nós sentimos nesses momentos o quanto nós somos interconectados com toda essa vida maravilhosa que está à nossa volta. Então esse resgate do contato com a natureza é algo fundamental. Eu diria, inclusive no meio teosófico, nós esquecemos um pouco esse lado. A gente fica tempo demais na televisão, tempo demais no Facebook, na internet, no computador, e deixamos de fazer esse contato direto, até mesmo com as pessoas, né? Cada vez menos a gente encontra outras pessoas. Então, essa reconexão tem múltiplas facetas, né? E é uma filosofia de vida também. É você começar a escutar. Nós nos fechamos demais, nós temos que agora nos abrir. Você vê que o que está em alta hoje são sistemas de segurança. Cada vez mais câmeras, né? Cada vez mais grades, mais ferrolhos. Nós temos que fazer um movimento contrário, um movimento de abertura. Um movimento em que nós estamos, né, em contato com o mundo, né? Sem medo. Porque o medo é o que mais nos oprime, que mais nos afasta dos outros. Nós temos que eliminar esse medo. Como diz o Krishnamurti, nós temos que jogar o medo pela janela e passar a nos abrir a viver com os outros, não com medo dos outros, né? Você vê que é muito comum hoje as pessoas terem medo da natureza, terem medo da floresta. A floresta é uma coisa tão maravilhosa, né? As pessoas, não, a floresta é perigosa, pode ter uma cobra, pode ter uma aranha, né? Então, eu não vou deixar as minhas crianças entrarem na floresta. Né? Mosquito, né? Os mosquitos vão picar, vão trazer doenças, né? Então, é algo assim que, né, afasta as pessoas da natureza. E eu faço muita trilha lá no Paraíso na Terra, em Brasília, né? Que é o Instituto Teosófico de Brasília, que muitos de vocês conhecem. Então, sempre que a gente vai fazer uma trilha lá, eu recomendo a gente fazer um momento de conexão. Nesse momento a gente faz um círculo, nós nos damos as mãos, e a primeira coisa que a gente faz é pedir autorização para os guardiões do local, para que eles nos recebam, nos protejam, e pedimos autorização para ingressar nos seus domínios, né? Naquelas trilhas, naquela região toda natural. E é muito interessante, né, que quando nós fazemos essa conexão, nós pedimos autorização, nós nos conectamos com os guardiões, com os espíritos da natureza, com os anjos, nós nos sentimos totalmente protegidos. A gente sabe que nada de mal vai nos acontecer. Isso é uma coisa, não pode ser explicada intelectualmente, é um sentimento. Você sente que você e a natureza são uma coisa só. É uma coisa linda isso, né? Você sentir aquela conexão. Eu lembro uma vez que a gente estava num grupo grande, e o grupo estava um pouco disperso, né? E aí, quando nós estamos voltando na trilha, nós erramos o caminho. E aí, durante uma hora, ficou todo mundo procurando, cada um procurando, e preocupado, e como é que vai ser? Está quase na hora do almoço, e a gente não está achando o caminho de volta, aqui está perigoso, não sei o quê. Aí tem uma hora que a gente percebeu a futilidade de continuar naquela briga, né? Querendo encontrar o caminho de qualquer maneira. Aí, espera aí, vamos parar, vamos nos reunir aqui, vamos nos conectar e vamos pedir uma orientação. E aí todos se uniram no mesmo local, uma clareirazinha ali, e nós invocamos a conexão com os guardiões do local e pedimos orientação. Na mesma hora, uma das pessoas do grupo foi na frente e descobriu o caminho, direto, assim, sem titubear, foi direto aqui. E nós saímos sem ter nenhuma dúvida de que aquele era o caminho certo. Então, nós precisamos aprender a escutar a natureza, escutar os outros também. Aquele movimento de escuta ativa, que é uma coisa tão bonita, né? Tão fundamental, que nós desaprendemos. Nós estamos tão intelectualizados que nós não escutamos mais, nós pensamos que já sabemos. Só que a sabedoria da natureza é muito maior que a nossa sabedoria. E se nós desenvolvermos essa escuta ativa, nós somos capazes de aprender o tempo todo com a vida. A vida sempre está querendo nos sussurrar alguma coisa. Só que se nós estivermos tão preocupados com os nossos problemas, né,
com a nossa conta bancária, com as coisas que nós deixamos de fazer, ou que nós temos que fazer por alguma obrigação que foi assumida, nós perdemos esse sentido da conexão. E aí nós sofremos muito, né? Nós queremos fazer mais coisas do que deveríamos fazer, ou às vezes fazemos as coisas erradas porque nós não estamos sentindo o nosso Dharma, não estamos sentindo qual é a nossa missão, o que a vida espera de nós. Então, é interessante que nós temos que fazer as perguntas certas. Isso é uma coisa que eu acho da maior importância. Às vezes nós achamos que nós já sabemos, mas só que nós não fazemos as perguntas certas. Nós fazemos perguntas erradas, aí nós não vamos chegar onde nós queremos. Então, em vez de sair correndo, que nem aquele dia que a gente se perdeu, em vez de sair procurando a esmo o caminho, se você parar e deixar que a intuição te sussurre o caminho correto, você não vai ter erro. Você vai saber por onde caminhar. Só que naquele afã de resposta, naquele afã de conseguir resultados, nós esquecemos que existe um caminho natural, que é o seu caminho, que é um caminho intuitivo, que é um caminho espontâneo, né? É um caminho que surge quando você está aberto, quando você está totalmente conectado, quando você está vivendo a vida com intensidade, com beleza, com confiança também. Porque o medo é decorrente também da falta de confiança. Se você não tem confiança, né, tudo é um perigo para você. O outro é um perigo. Né? Eu lembro que o Jean Paul Sartre, né, tinha uma frase que é muito famosa, né? Ele dizia: l'enfer c'est l'autre. O inferno é o outro. É uma postura de medo. Achar que o outro é o inferno, quer dizer, o outro vai te trazer problemas. É aquela falta de confiança na vida, a falta de confiança no outro. É aquele medo da floresta, o medo do outro, é o medo do ladrão, é o medo de alguém roubar sua conta bancária, alguém te passar a perna. Isso gera uma situação, né, de intranquilidade muito grande. E você acaba não vivendo a sua vida. Você vive uma vida de preocupações, uma vida totalmente manipulada pelos meios de comunicação, por uma cultura de medo, uma cultura egoísta. Então nós temos que começar a nos abrir mais para a intuição e começarmos a refletir mais profundamente, né? E alguns autores, tem um autor que se chama Daniel Wall, que escreveu um livro no qual eu estou me baseando para essa palestra, que chama Projetando Culturas Regenerativas, Designing Regenerative Cultures. E nele ele fala o seguinte: nós temos que prestar muita atenção para fazer as perguntas corretas. Uma vez que nós temos a pergunta correta, aí a resposta virá no desenrolar da nossa vida. E eu me lembro que o Ramana Maharshi falava algo parecido. Não sei se vocês conhecem aquele livro do Ramana Maharshi, que é a obra mais conhecida dele, um livrinho pequeno, chamado Quem Sou Eu? Ele dizia: mais importante que você ter respostas é ter perguntas certas. Então, uma pergunta tão fundamental como essa, quem sou eu, não pode ser respondida. Não é verdade? Se você responde, acabou a investigação. Na hora que você responde, encerrou. Você já sabe a resposta. Agora, uma pergunta como quem sou eu, não é uma pergunta que pode ser respondida. É uma pergunta que gera um processo de investigação, de inquirição, como diz o Ramana Maharshi, né? Você se debruça sobre aquela pergunta e ela passa a ficar no fundo da sua consciência. E aí esse processo investigativo continua durante toda a sua vida. Então, encontrar as perguntas certas é algo fundamental na nossa vida. Na hora que você tem uma pergunta certa, você tem um norte na sua vida. Você vai investigar, mas tendo uma direção. Não é verdade? Quem sou eu? Uma coisa tão importante, né? Nós às vezes esquecemos e estamos preocupados com coisas secundárias, quando o mais essencial são essas questões de onde eu vim, para onde eu vou, qual o objetivo da minha vida, qual o significado de tudo isso, quem sou eu? São questões tão básicas, né? Mas nós esquecemos dessas questões fundamentais e ficamos voltados para as coisas menores da vida e gastamos todo o nosso tempo com essas questões menores. Então, para que a gente possa alinhar a nossa vida com um propósito maior, que existe um propósito na manifestação,
existe um propósito na vida, existe um plano divino que deveria nortear todas as nossas ações, toda a nossa vida. Só que esse plano não é uma coisa que você pode absorver intelectualmente. Ele pode ser sentido com o coração, com a intuição. É algo que depende desse alinhamento da nossa consciência com a consciência divina. Nosso alinhamento do nosso manas com Budi, com Atma, né? Com a nossa tríade superior, para que a gente possa ter uma ação espontânea, uma ação que tenha vigor, uma ação que seja pura, seja fruto de toda essa percepção integrada da realidade. Tem uma força muito grande, né? No Bhagavad Gita está muito claro isso, né? Que existe um caminho, que é o caminho do Dharma. Se você segue o seu Dharma, você pode ser feliz. Se você segue o seu caminho, você pode ser feliz. Mas se você não ouvir a voz da intuição, se você não se conectar com a sua natureza espiritual, você vai ficar perdido no meio do campo de batalha poeirento. Você não vai saber nem diferenciar o amigo do seu inimigo. Você não vai saber que lado caminhar. Por isso que é muito importante essa reconexão, não só com a natureza, mas também com o divino dentro de nós. Porque a natureza também é a expressão do divino dentro de nós. Isso é de uma beleza enorme, né? Você sentir que existe uma voz, né? A Blavatsky chamava de voz do silêncio, né? Tem esse livrinho maravilhoso, Voz do Silêncio, né? Aquela voz que soa quando você está em total silêncio, né? Quando você está realmente naquele estado de quietude mental, e aí você pode ver o sussurro da vida querendo te mostrar alguma coisa. Agora, como está dito no Gita, se você não estiver atento, você não vai perceber esse sussurro, você não vai se conectar com Krishna, que é o cocheiro, né? Que é o cocheiro que orienta, que vai conduzir a sua carruagem, com Krishna que está te mostrando as grandes verdades. Você vê que no início do Bhagavad Gita, o Arjuna, né, que era o guerreiro, ele estava perdido, não sabia o que fazer naquele campo de batalha de Kurukshetra, né? E quando ele começa a ouvir, quando ele se abre para Krishna, que representa a sua consciência, aí ele começa a ser instruído. Se você se abre, a própria vida te instrui. Krishna representa os nossos princípios superiores, né? Consciência búdica, que está querendo se expressar através de nós. Mas se nós não estivermos atentos àquela escuta ativa, né? A mensagem não é escutada e você continua perdido no meio do campo de batalha. Então é essa questão de estar refletindo sempre, investigando, atento, né? E fazendo as perguntas corretas é de uma importância fundamental. E na hora que a gente começa a investigar, a gente começa a ver, mas que tipo de cultura que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, né? O que a gente observa aí é uma cultura altamente insustentável. É a cultura, né, de se aproveitar, de extrair o máximo da natureza, de torturar a natureza até, como, né, você vê a indústria da carne, né, o que está fazendo com os animais, né, a indústria da soja, né, derrubando os cerrados, especialmente, para fazer monoculturas de soja. Ou ver a floresta somente como material para fogo, para lenha, como disse exatamente. Tudo isso, então, é a cultura dominante, né? Essa tal da Revolução Verde. Que Revolução Verde é essa? Na realidade, não é revolução, é uma degradação do que existe de mais valoroso na natureza, que é a biodiversidade. Quando você faz uma monocultura, você destrói a biodiversidade. Então, nós temos que reconstruir a natureza, né? E é interessante que nós podemos aprender com a natureza. Às vezes nós achamos que nós sabemos tudo, né? E que nós vamos plantar um novo jardim de Éden. Mas não é assim, nós temos que começar a aprender com a natureza, ter a humildade para saber que nós não sabemos e que a natureza tem muito a nos ensinar. A natureza está aí, pelo menos aqui no planeta Terra, há 3,8 bilhões de anos. 3,8 bilhões de anos experimentando, né? Que a vida foi sendo criada com um plano, mas houve muita experimentação. Não é isso? Então, existe todo um legado, vamos dizer assim, que a natureza nos trouxe ao longo de todo esse período de 3,8 bilhões de anos, que está à nossa disposição.
E toda essa tecnologia natural está à nossa disposição, nós podemos aprender com ela. Mesmo os homens, né? Você vê, o Homo sapiens já existe aqui na Terra há 200 mil anos. E somente nos últimos séculos nós começamos a destruir a natureza. Então, quer dizer, é um conhecimento que pertence a vamos dizer assim, a humanidade há muito pouco tempo, né? Esse conhecimento tecnológico moderno, né? Que está gerando todo esse desequilíbrio ambiental e todos os problemas sociais, é muito recente. Nós condenamos toda essa cultura, esses ensinamentos tradicionais que estão nos xamãs, nos índios, em todas essas tradições antigas também. Nós jogamos tudo isso pelo lixo como se não tivesse nenhum valor. Achamos só a tecnologia moderna que tem valor. Nós temos que ter a humildade de aprendermos com a natureza, aprendermos com aqueles representantes das tradições antigas também. Eles têm muito para nos ensinar. E é interessante que a própria ciência está reconhecendo isso. Existe uma nova ciência que eles estão dizendo assim que tem um futuro gigantesco. Não sei se vocês já ouviram falar da biomimética. Já? Biomimética. A biomimética é uma ciência em que você estuda a natureza para aprender com ela e com isso melhorar as tecnologias modernas. Porque a natureza tem todo esse tempo de experimentação e ela consegue fazer coisas que nós não conseguimos. Então tem muitos exemplos, né, de aprendizados que surgem da observação da natureza. Na hora que se observa como é que a natureza faz, e ela faz com tanta perfeição, né? Será que a ciência até hoje não conseguiu reproduzir uma flor tão bela, umas flores que são, né, que crescem naturalmente na natureza? Você vê que vários projetos de aeronaves, de todo tipo de carros, estão começando a tirar aprendizados da maneira como a natureza funciona, como é que os bichos funcionam, como é que os pássaros funcionam, como é que é a aerodinâmica dos pássaros. Eles estão aprendendo com os pássaros para fazer, né, dispositivos tecnológicos, aviões e outros dispositivos. Um outro exemplo que é dado, tem um molusco que é muito interessante, que ele vive grudado na pedra, né? Só que ele vive próximo de locais em que o mar bate com uma certa força, né? O molusco de água salgada. Então, a maré é muito forte em alguns locais onde esses moluscos vivem, né? A correnteza também é muito grande e há muita movimentação, às vezes movimentação violenta da água indo para lá e para cá. Então, eles desenvolveram uma capacidade de adesão à rocha muito forte. E os cientistas perceberam que não existia na ciência nenhuma cola tão eficaz como a cola que esses moluscos desenvolveram para continuarem agarrados à pedra e conseguirem aguentar a força da corrente e das ondas. Aí eles foram investigar que tipo de química existe ali naqueles moluscos para conseguir uma adesão tão forte. Estão aprendendo e começando a trazer essa tecnologia, esse aprendizado para uma aplicação científica, né, e tecnológica. E existem múltiplos exemplos que eu não vou entrar aqui em detalhe. E é interessante que dizem que esse estudo vem crescendo tão rápido, sendo apropriado pelas grandes empresas de uma maneira tão rápida, que dizem que até 2050 a previsão é que ele vai movimentar $1 trilhão. A biomimética vai movimentar $1 trilhão. Você aprendendo com a natureza, desenvolvendo todo tipo de tecnologias, copiando a maneira como a natureza faz. Você vê como é que nós podemos aprender. Esse é um exemplo apenas de como que, né, você pode aprender a viver de uma forma mais sustentável, porque a natureza viveu esse tempo todo, 3,8 bilhões de anos se adaptando às circunstâncias, ao clima, às mudanças, né? Você viver de maneira harmônica com os ciclos é um aprendizado. Aproveita tanto isso que até essa relação não é tão honrosa. Por exemplo, o submarino, o solar do submarino foi baseado nos morcegos já. Isso, exatamente.
Tem muitos exemplos que já vêm sendo utilizados, e agora a coisa cresceu muito mais. Existem assim, universidades fazendo pesquisas profundas, né, na biomimética, né? Quer dizer, a ideia de imitar a natureza no que ela tem para nos ensinar, né? Mas acho que isso aí leva a uma reflexão mais profunda, né? Nós não vamos imitar a natureza para criar dispositivos apenas. Nós temos que aprender com a natureza como viver de uma forma resiliente, né? Porque a natureza é muito resiliente, ela consegue se adaptar às mudanças, né? Mudanças de clima, as mudanças de temperatura, as mudanças que estão sempre surgindo, né? Os ciclos, né? E são muitos ciclos, o ciclo solar, lunar, os ciclos de mudança de temperatura e assim por diante. Como nós podemos nos tornar mais resilientes aprendendo com a natureza, com os animais, com os vegetais, né? Como é que nós podemos, por exemplo, desenvolver mecanismos de captura do carbono, porque hoje nós temos um problema sério de aquecimento global por causa do excesso de gás carbônico na atmosfera. No entanto, as plantas são muito eficientes para captar esse gás carbônico e incorporar na sua biomassa. Então, como é que nós podemos aprender das plantas uma forma mais eficiente de captar o gás carbônico, captar o gás carbônico que está na atmosfera e que vem causando o aquecimento global, que está trazendo problemas gravíssimos para o nosso equilíbrio ecológico. Então, a natureza tem muito para nos ensinar, né? A fotossíntese é uma coisa fantástica que a natureza desenvolveu. E nós não conseguimos fazer isso ainda sinteticamente com a eficiência que a natureza faz. Então, é um aprendizado enorme, mas o maior aprendizado é aprender essa resiliência interior. É perceber que nós temos que aprender a dançar conforme a música. Nós temos que aprender os ritmos naturais. A nossa vida tem que refletir esses ritmos naturais. Aquela grande dança da vida, né, que está representada por Shiva Nataraja ali, né? Você vê ali, Shiva Nataraja, ele está dançando naquela bola de fogo, né? E isso representa a dança da vida, a dança de criação e destruição, a dança da transformação contínua. A vida é isso, a vida é transformação. Nós não podemos nos apegar àquilo que é hoje, porque as coisas estão em dinâmica de transformação. Só que nada, como dizia Lavoisier, né, na natureza nada se perde, tudo se transforma. E nós temos que nos habituar com essa transformação. Nós temos o conceito de morte como sendo uma coisa terrível, né? A morte é uma mudança de estado apenas, né? Vida e morte fazem parte de uma mesma condição. Na natureza existem ciclos, né? As árvores, né, criam aquela copa maravilhosa e as folhas, né, caem, são incorporadas ao solo, viram humus, depois esse humus é usado como nutriente pelas raízes para continuar o processo de criação e reprodução. Então, a natureza está sempre reciclando, né? Nós temos que aprender a reciclar também, a gerar ciclos de biofeedback, de realimentação, que sejam positivos, que preservem a vida. Nós temos que garantir que quando você planta, você não está plantando apenas para gerar excedentes que vão para o lixo e depois tem que colocar um monte de nutrientes a mais, né? Usando os fertilizantes artificiais, que geralmente vêm do petróleo, para poder fertilizar o solo. Existem maneiras que você tem adubos naturais que vêm do próprio ciclo, né? Se você tiver um ciclo, respeitar os ciclos naturais, como as florestas o fazem, você não precisa de botar nada de fora. Numa floresta amazônica, por exemplo, você não precisa botar adubo. Ela se mantém sozinha, porque ela está adaptada a esse ciclo natural de reposição, né? É interessante o estudo, né, que diz que a natureza cria condições que preservam a vida, que induzem a mais vida, ou seja, a vida cria a própria vida. A natureza é capaz de se autorregenerar. Isso é muito bonito, né? Então, se nós estivermos vivendo em harmonia com a natureza, nós podemos levar uma vida de abundância. Você vê que uma floresta é abundante. Ali existe um ciclo natural em que uma coisa complementa a outra, né? Não falta alimento para nenhum dos seres da floresta, né? Então nós podemos também aprender com a natureza, isso que é bonito, e viver dentro da abundância. O que nós precisamos substituir é a economia da escassez pela economia da abundância. E para fazer isso nós temos que aprender com a natureza. A natureza tem que ser uma instrutora. Essa questão da biomimética, ela transcende muito
apenas as questões lucrativas de fazer coisas mais eficientes, mas é um aprendizado de como nos tornarmos mais resilientes, né? Aprendendo com os ciclos naturais, aprendendo a viver integrados, respeitando o outro, sentindo que o outro é uma extensão de você mesmo, que o seu sucesso é o sucesso do outro, a sua sobrevivência é a sobrevivência do outro. Essa é a maneira teosófica que eu diria de viver, né? Que não há exclusão, todos os seres humanos são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, nós temos que respeitar a vida em todas as suas manifestações. E aí nós vamos viver com qualidade, nós vamos viver, né, de uma maneira, podemos dizer, em comunhão, né, com todos os seres. Então é uma quebra de paradigma profunda. Você quebra o paradigma da escassez e da separatividade, cria um paradigma do interser, um paradigma da conexão profunda e da abundância. Muitas grandes descobertas foram abafadas, inclusive. Totalmente abafadas. Tem um vídeo na internet, né, que chama Por que os carros elétricos foram desativados, ou foram... E mostra que o carro elétrico nos Estados Unidos teve você vai há décadas atrás, a indústria de carro elétrico nos Estados Unidos proliferou bastante, né? Só que eles fizeram uma campanha muito forte, né? A indústria do petróleo fez uma campanha muito forte para acabar com a indústria de carros elétricos. Agora está ressurgindo por necessidade, agora irresistível, né? Por causa até do esgotamento dos combustíveis fósseis. Mas houve uma campanha naquela época, não sei se foi década de 50 ou 60, né, para acabar com os carros elétricos, eles conseguiram. A Blavatsky, na doutrina secreta, ela fala de um tal de Crookes, que desenvolveu também as energias alternativas, né, e que foi também foi abafado, porque naquela época era muito difícil, você não tinha uma mídia que nem a internet, né, então... E mesmo com a internet hoje, muita gente boa está sendo abafada, mas cada vez é mais difícil, né? Falando dos índios, né? Tem coisas tão bonitas, né, que os índios trazem como lições. Eu lembro uma narrativa que eu soube, que eu achei fantástica, né? Não sei qual é a tribo, que eles têm uma prática de quando a criança é bem pequena, o pajé confere um mantra para que ele sente intuitivamente, né, qual é o som daquela criança, né? Então, os pais recitam para a criança aquele mantra, né, aquele som. E a criança, então, durante um certo tempo, ela vai ouvindo aquele som que tem a ver com o seu objetivo de vida, que o som tem a ver com a criação, vocês sabem, né? Os mantras têm a ver com a vibração do mantra, ela atinge profundamente a alma, né? Diz que o universo foi criado pelo som, então, cada pessoa tem um som. Então, diz que esses grandes sábios, né, dessas tribos antigas, né, eles conheciam isso e conseguiam descobrir qual o som daquele novo ser. Então, eles cantavam o som daquela criança quando ela era bem pequena. E aí, a criança crescia, se desenvolvia, e todos na tribo tinham o seu som. E aí, quando havia um desvio, quando a pessoa fazia alguma coisa errada, por exemplo, roubava, enfim, fazia qualquer ato considerado antiético, né, em vez de bater naquela pessoa, de prender, de punir, o que eles faziam? Eles reuniam a tribo toda e todos cantavam o som dele, para ele relembrar quem ele era. Olha que coisa fantástica isso. Isso é até de arrepiar, né? Quer dizer, ele é um ser divino, só que ele se desviou do caminho, né? Então qual é a missão da tribo? É trazê-lo de volta para a sua natureza. E qual é a sua natureza? O som primordial, que é o som dele. Então, quando ele ouvia aquele som, ele lembrava quem ele era. E isso fazia ele se afastar do descaminho, né? Porque o bonito é isso, todos nós somos divinos por natureza. Só que alguns se desviaram, né? Então, em vez de criar mais e mais prisões, nós temos que criar uma nova cultura. É isso que é a nossa missão. Uma outra afirmação que eu acho muito bonita, que é o nome dele é o Buckminster Fuller. Ele dizia o seguinte: não adianta você brigar com a cultura que está predominando hoje, né? Tem muita gente que está querendo, né, só bater de frente, né, protestos, invasões, etc. Isso não resolve, isso cria mais e mais conflitos. Então ele dizia o seguinte: se você quer transformar uma sociedade,
Você tem que criar novos métodos, novas maneiras de ser, novas tecnologias também, que tornem obsoletas as antigas. As inovações tecnológicas. Você cria uma nova tecnologia, ou pode ser uma tecnologia, inclusive, social, né, que faz com que aquelas tecnologias que eram utilizadas no passado, que criavam conflito, que criavam todo tipo de instabilidade, se tornem obsoletas. Então, essa é uma grande sacada, né? Não vamos gastar energia brigando com as coisas que estão erradas. Vamos criar o novo e fazer com que o novo torne o velho obsoleto. Mas aí que entra os interesses. Isso é tão bonito, né? Tem tudo a ver com o trabalho teosófico, isso. Os interesses escusos estão lá, mas em vez de ficar, seu corrupto, seu isso, seu aquilo, vamos criar um novo, vamos criar uma nova economia, vamos criar, né, uma nova maneira de ser entre nós, que sirva de exemplo, que aí os outros dizem, poxa, mas está dando certo, vamos fazer assim, vamos plantar orgânico, né, vamos criar comunidades em que as pessoas se colaboram em vez de combater umas às outras. As ecovilas são grandes exemplos, né, de sociedades alternativas que estão dando certo. Aurovilho na Índia com as escolas, etc. Aurovilho é uma cidade modelo que foi criada na Índia pelos seguidores do Sri Aurobindo, né? Eu estive lá já 2 vezes, aliás 3 vezes. É um lugar maravilhoso, né? Eles conseguiram restaurar a natureza de uma forma que parecia impossível. Eu estive lá em 76 a primeira vez, depois estive em 2008 e estive ano passado. E a gente pode ver assim, uma evolução fantástica de uma área totalmente assim, degradada, quente, sem vegetação, onde quando chovia, a chuva varria completamente os poucos nutrientes que tinham no solo. Eles conseguiram regenerar a natureza. Hoje você chega lá, você tem florestas enormes, com as casas no meio das florestas, com os açudes para reter a água da chuva e manter a umidade. Eles fizeram uma regeneração, usando tecnologias apropriadas, tecnologias ecológicas, vamos dizer assim, né? E conseguiram uma transformação maravilhosa. É um exemplo de uma ecovila. Outra em Portugal, a ecovila de Tamera. Não sei se vocês já ouviram falar. Tamera também, eles criaram lagos artificiais para reter a água da chuva. E onde era desértico, praticamente, eles criaram florestas e estão produzindo alimentos em grande quantidade, assim como em Aurovilho. Então, isso é uma coisa fantástica, né? É possível se melhorar a natureza, mas usando as leis da natureza. Isso que é bacana, você aprende com a natureza, você retém água, como a floresta retém água, você recria as florestas e aí você volta a ter um equilíbrio, você volta a ter nascentes, né? A natureza se recompõe sozinha se você dá as condições para ela se recompor. Você usa as próprias leis da natureza para fazer, né, para caminhar, para dar um empurrãozinho, aí ela começa a desenvolver sozinho, né? A agrofloresta. A agrofloresta é uma coisa fantástica. Não sei se vocês já ouviram falar de agrofloresta. É uma floresta de alimentos. Só que ela não é que nem uma cultura que você colhe, depois passa o trator e começa tudo de novo. A agrofloresta, ela cresce e vira uma floresta de alimentos. E não para nunca de dar. Você não tem que replantar todo ano. E hoje esse é um conceito maravilhoso que está crescendo. Aqui no Brasil tem um cara que é suíço, o Ernest Gosch, que desenvolveu inicialmente na Bahia uma fazenda, né, em que ele desenvolveu as agroflorestas e agora está dando curso no Brasil todo, implantando agroflorestas e gerando uma quantidade de alimentos que é inigualável. Assim, a quantidade de alimentos por hectare que você consegue produzir numa agrofloresta é muito superior que em qualquer outro tipo de cultivo. É impressionante. Essas mini usinas, não sei se foi você que perguntou, mas mini usinas, as micro-usinas, produção de eletricidade, tem muita coisa. Pequenas comunidades, mas isso é hoje. Eu recebi pouco tempo. Tem muita coisa boa acontecendo. É uma coisa extraordinária. Você pega um pedal um pouco, você abre uma vala do rio e constrói, em questão de 2 meses, você constrói uma mini usina elétrica com os mesmos princípios. E agora nem sempre você tem corrente, né, hídrica para fazer isso. Mas, por exemplo, a energia solar. Hoje em dia, na Alemanha, a energia solar está mais barata que a energia oriunda de combustíveis fósseis. Isso é uma coisa impressionante. É mais barato você ter um coletor solar
captando energia solar do que comprar energia de outras formas, né? Seja nuclear, hidrelétrica, qualquer outra. Isso é impressionante, já baixou tanto o preço da energia solar que hoje ela está já mais barata. Então, o que falta? O que falta é vontade política de chegar e fazer, né? Mas aqui no Brasil, nós temos sol, temos de tudo, né? No entanto, nós estamos na situação que nós estamos, né? Crescendo muito menos que o resto do mundo. Se bem que a meta não é crescer, a meta é viver bem, né? Mas nós estamos piorando em termos sociais também, isso que é o nosso maior problema. Então, o que a gente precisa fazer? Começar a descentralizar, é um novo modelo econômico. A gente falou de energia solar, né? Energia solar é a energia do futuro. No entanto, qual o modelo que foi adotado aqui no Brasil? Das grandes centrais. Em vez de botar no telhado das casas os coletores, como é feito na Europa, por exemplo, né? Aqui eles estão criando grandes usinas solares que concentram energia, concentram poder, concentram dinheiro. É o mesmo modelo. Quando você tem uma grande usina, muito fácil você roubar. Por quê? Porque todo o dinheiro está concentrado ali, grande obra, grandes hidrelétricas, muito dinheiro rolando, grandes, né, investimentos. Aí 10% ou 20% vai lá para o político, né? Então, isso aí é terrível, né? Hoje, especialmente em locais mais distantes, é muito competitiva a energia solar. Mas os investimentos são muito poucos. E os que existem são mais em grandes centrais solares que concentram poder, exigem linhas de transmissão, que têm perdas, que estão sujeitas a caírem por diversos problemas, né? Quando você tem uma energia gerada localmente, você tem uma eficiência muito maior, não tem dúvida, ela já está ali, não tem transmissão, né? Você gera a sua energia, é um sistema descentralizado. Mas os donos do poder não querem descentralizar o poder, porque energia é poder, energia é dinheiro. Então, essa mentalidade é que tem que mudar. Enquanto a gente mudar a mentalidade por trás do que está acontecendo aí, a gente vai continuar nessa economia da escassez. Então, é isso que nós temos que levar para o mundo, essa nova visão holística, né, integrada, compassiva, inclusiva. E essa filosofia, essa visão de mundo, essa nova história, né, é uma nova história que a gente está criando, uma nova narrativa que a gente está criando do interser, de viver junto, de viver cooperativamente, que a natureza trabalha de forma cooperativa. Nós podemos também ser cooperativos como seres humanos. E aí a gente pode remodelar toda essa situação que nós vemos hoje, de competição, de guerra fria, de ameaças, criando uma nova narrativa. Depende de nós isso. Agora, Eduardo, se você me permite, eu acho também importantíssimo nós termos uma ideia, isso nós podemos ter, na minha concepção, através daquilo que nós estudamos. Como agem os interesses escusos, como você mencionou. Como agem os interesses escusos do monopólio de tudo aquilo que serviria à humanidade. Eu digo humanidade em termos generalizados. A exemplo do Tesla. Se nós estivermos, me permite isso, se nós estivermos realmente conscientes de como são essas atitudes, até sob o ponto de vista mais interno da natureza, nós podemos agir através dos ensinamentos da natureza para fazer um esforço para apropriar esses interesses escusos. Porque esses interesses escusos já existem de longo tempo. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Nos últimos séculos. Porque a energia solar... Mas piorou, né? Hoje, quer dizer, a concentração de renda e de poder só vem aumentando. Mas por quê? Porque nós deixamos. Porque o povo deixou. Porque elege os políticos corruptos, os interesseiros. Nós temos que mudar isso. Nós temos que criar uma nova consciência, né? E isso depende de nós. Só depende de nós. Essa nova narrativa, né? E eu acho que o teosofista tem que estar nessa tentativa de mudar a consciência, né, planetária. Porque a única salvação que nós temos para a humanidade é mudando essa visão de mundo. Enquanto a gente tiver a visão de mundo competitiva, e sem querer nós embarcamos nessa visão competitiva, nós vamos continuar cada vez mais caminhando para um grande colapso. A escolha é nossa, né? Vamos continuar nessa onda, né, de competitividade, né, de briga, de eu quero o meu, né?
América primeiro, esse tipo de coisa, né? Não dá, é impossível continuar assim. Será que a gente está querendo caminhar para uma guerra nuclear ou para um mundo cooperativo onde todos, né, todos são incluídos, ninguém fica de fora? Isso que é bonito. É uma nova humanidade que todos estão incluídos, independente de religião, de raça, né, de idade. É uma utopia, né? Mas é uma utopia possível, eu acredito. Nós podemos criar essa utopia. Quando você escreveu que... Quando nós percebemos que nós somos, como diz o cristão, nós somos o mundo, né? Nós sentimos muito empoderados, né? Nós sentimos que nós podemos fazer muita coisa. Se nós somos o mundo, nós podemos transformar o mundo também. Mas a transformação começa dentro de nós, né? E é interessante um conceito que vem da Grécia, né? do deus Janus, que é um deus que tinha duas faces, né? Olhando para lados opostos. Não sei se vocês já viram o deus Janus, né? E simbolicamente, uma face está olhando para cima e outra para baixo, né? Ou seja, nós somos seres duais também, né? Para efeito, por exemplo, quando nós olhamos para o nosso corpo, nós somos senhores do nosso corpo. Mas, então, para baixo, nós temos uma certa autonomia. Nós temos, eu quero dar um passo, eu dou um passo, né? Eu quero falar, eu falo. Então, nós temos uma autonomia em relação ao nosso corpo, para os nossos veículos, né? Mas, ao mesmo tempo, nós somos parte de um todo maior, sobre a qual a nossa autonomia é muito pequena. Então, isso que é interessante. Nós temos uma responsabilidade, uma autonomia para baixo, mas para cima nós temos que entender que nós somos parte de e vibramos com e somos dependentes de toda essa vida que existe para o outro lado do Deus Janus, para a face que está voltada para cima. Então nós fazemos parte da raça humana, fazemos parte do planeta, fazemos parte do sistema solar, fazemos parte da Via Láctea e assim vai, né? É um todo dentro do outro, tudo interligado, tudo interdependente, né? E no fundo, nós fazemos parte da própria divindade, nós somos a própria divindade, nós somos o planeta e somos a divindade, somos o universo. Então, nós somos ao mesmo tempo, né, o pozinho, né, aquela coisa ínfima de todo o universo, né? Isso é muito bonito, né? Você vê as várias dimensões em que nós atuamos. Então, quando nós nos conectamos com o divino dentro de nós temos um poder absoluto, né? Um poder sem limite de transformar. Tudo depende da nossa capacidade de conexão com esse propósito maior, que é o propósito da vida em si. Quanto mais nós conseguimos meditar e nos conectarmos com o propósito da existência, mais nós vamos ser canais eficientes de transformação aqui na Terra. E não tem coisa mais bonita na vida do que você se oferecer como um canal de transformação e ser essa vida borbulhante que está vibrando e transformando e trazendo benefício para todos que estão à sua volta. Estão pela frente, né? E eu quero deixar essa reflexão, né? Que nós podemos, tudo depende de nós. Não vamos achar que nós somos muito pequenos, não podemos fazer nada em relação a esse mundo terrível que está aí fora. Não, nós podemos. Se nós nos transformarmos, o mundo automaticamente se transforma. A intermissão. Vamos levar a sério esse interser. Né? Claro, pode. Se quiser, eu posso deixar para vocês circularem aí, fotografarem. Fica para a loja. Pode? Fica para a loja. Presidente, né? então a senhora tira a cópia e manda para a gente. Sim. É. Olha, eu agradeço demais ao Eduardo mais uma vez, né? Porque ele, com toda essa sua experiência nessa área, como vai estar agora na questão da água, que é seríssimo, né? Mundialmente, ele veio aqui nos dar assim, elementos, né? Para a nossa caminhada, para esse nosso papel aí de change makers, né? Tentar fazer essa mudança a partir desse nosso papel teosófico, de toda essa nossa postura diante da vida, diante da fraternidade, dos princípios que nós honramos como teosofistas. Então ele trouxe aqui elementos muito importantes que eu tenho certeza que todos nós vamos aproveitar onde estivermos, né? Seja na família, seja no condomínio, ou seja no trabalho, ou seja onde for. Realmente isso é uma consciência nova.
E se essa consciência não se fortalecer, né, não crescer realmente na humanidade, aí realmente nós vamos falhar. Mas a gente acredita na evolução, né? Acredita que há uma destinação, uma ligação com o mais alto. E eu agradeço muito você, Eduardo. Eu que agradeço o convite. Imagina.